gente vai continuar falando dessa classificação que foi feita pelo governo norte-americano, né, de classificar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. Por isso a gente recebe aqui o analista de segurança e defesa, o coronel Alessandro Visacro. Já participou várias vezes de vários programas, telejornais. Visacro, muito obrigado pela gentileza, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigado, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, Dávila. Boa noite, Bruno. Prazer. Pois é, queria pedir uma reflexão inicial, naturalmente, pedindo que você faça um apontamento inicial, breve, sobre essa decisão que foi tomada pelo governo dos Estados Unidos de classificar essas facções criminosas brasileiras como grupos terroristas, mas colocando principalmente em perspectiva essa retórica adotada pelo governo ou por alguns integrantes do governo de que isso seria um pretexto para algum tipo de ação ou interferência internacional. Enfim, gostaríamos de escutá-lo. Da fala do Mota, especificamente quando ele menciona o populismo, que é uma característica muito forte na política latino-americana. Então, a sociedade brasileira, ao longo das últimas décadas, ela não tem imposto limites a essa característica que é intrínseca à política na nossa região, à política na América Latina. E, de certa forma, isso se torna permissível, né? Permitido dentro da nossa política interna. Mas quando a gente fala de política externa, só existem causas e consequências. Então, essas organizações criminosas, que por décadas têm contado com a permissividade, com a omissão, com a negligência, não só do governo brasileiro, dos governos brasileiros, nas diferentes administrações, mas também da própria sociedade. Então, esses problemas, o PCC, por exemplo, que nasce em São Paulo, se torna um problema nacional, depois se torna um problema sul-americano e hoje é uma ameaça também para a África Ocidental, é uma ameaça para a Europa. De acordo com dados do Ministério Público de São Paulo, cerca de 1.545 membros do PCC operam no exterior. E em política externa é causa e consequência. E os Estados Unidos já têm essas organizações criminosas no radar há pelo menos uma década. Então, pelo menos desde 2016, os Estados Unidos têm lançado um olhar especificamente para o PCC, que é a principal delas. Mais recentemente para o Comando Vermelho. E os Estados Unidos têm como linha mestre da política externa norte-americana para a América Latina a estabilidade regional. E desde o fim da Guerra Fria, o principal elemento desestabilizador da nossa região tem sido a criminalidade de alta intensidade associada às redes de ilícitos transnacionais. Muitas autoridades têm levantado essa questão da soberania. Agora, a questão fundamental é a seguinte: esses grupos armados criminais, eles têm edificado ao longo das décadas verdadeiros enclaves de microsoberania, áreas não governadas no interior do Estado. Então, a soberania brasileira, de forma muito objetiva, ela já vem apresentando um déficit crescente. Então, a gente precisa entender essa questão da soberania nacional, que é algo muito importante, mas a partir do entendimento dessas construções, né, desses verdadeiros enclaves de microsoberania dentro do território nacional. Perfeito. Girando com os nossos comentaristas, o Roberto Mota fará a primeira pergunta. Vai lá, Mota, por favor. Visacro, que medidas podem ser tomadas pelo governo americano contra as facções a partir dessa declaração? E até que ponto essas medidas contra as facções dependem de um alinhamento com o governo federal do Brasil? Na verdade, essa classificação, essa rotulação dessas organizações criminosas como organizações terroristas abre um leque de opções para o governo norte-americano. Abre, antes de mais nada, uma possibilidade de cooperação. Então, essa é a primeira sinalização que nós temos. Um outro aspecto importante é
A primeira medida, as primeiras medidas, elas dizem sobretudo a movimentação financeiras, a ativos, a pessoas e instituições que direta ou indiretamente têm vínculos com o PCC. Então isso já tem exigido, já até previamente, um esforço das instituições bancárias, porque pode afetar diferentes instituições, indivíduos que supostamente ou concretamente ou comprovadamente têm vínculos com a organização criminosa. Então, se a gente observar essas dinâmicas ilícitas, a gente observa as operações Carbono Oculto, que ontem teve até uma segunda fase da Operação Carbono Oculto, mostra como essas organizações estão fazendo a fusão entre atividades lícitas e lícitas informais. Agora, algo que talvez não pareça uma ameaça a curto prazo, mas na perspectiva norte-americana, a gente precisa entender que, como maior potência militar do planeta, os Estados Unidos nunca teve muito pudor em usar esse poderio bélico. A médio, a longo prazo, ele pode sim, nesse portfólio de recursos que os Estados Unidos têm, realizar alguma ação em força contra ativos ou contra membros dessas organizações criminosas fora do Brasil, né, com países na fronteira, como por exemplo o Paraguai, com quem os Estados Unidos está desenvolvendo uma relação no campo militar mais próxima, tem aperfeiçoado essa relação nos últimos anos, mas também, se a gente observar como os Estados Unidos age, por exemplo, para eliminar células terroristas na Federação das Áreas Tribais Autônomas entre o Paquistão e o Afeganistão, ele emprega lá drones para realizar ataques aéreos. Nada disso pode ser mais descartado a médio e a longo prazo. Agora, a grande questão que a gente tem que parar e admitir é que nós não temos feito o nosso dever de casa. E isso tem transbordado para a região. E aí a gente tem que colher as consequências. Pois é, agora a pergunta é do Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila. Doutor Alessandro, o senhor tocou num ponto fundamental que exige cooperação dos dois países para poder combater o crime organizado. Nós sabemos claramente que não haverá nenhuma cooperação com o governo de esquerda que está no poder hoje. Então, minha pergunta é, o que os estados podem fazer com esta cooperação com os Estados Unidos enquanto não temos um governo que olha para esse crescimento do crime organizado como algo fundamental que temos que combater com um projeto nacional de segurança? Eu concordo com você que não existe uma política de Estado robusta ao enfrentamento a essas organizações criminosas. As últimas décadas comprovam isso. Mas as instituições de Estado, elas têm feito, sim, um esforço significativo. Então, se nós pegarmos especificamente, um exemplo, o GAECO, o Ministério Público de São Paulo, o esforço dele com as autoridades italianas no enfrentamento à máfia, as ligações entre o PCC e a máfia italiana. Então essa cooperação, ela existe cooperação entre a Polícia Federal e o FBI, então abre oportunidades maiores de cooperação também entre a ABIN e a CIA, enfim, é uma janela de oportunidade. A questão é a gente ter competência para abraçar, a gente saber fazer o bom uso dessa janela. Perfeito. Eu vou pedir licença para o Alessandro Visacro e também para os nossos comentaristas, só para trazer uma manifestação do presidente da República. Ele disparou contra o secretário Marco Rubio, secretário norte-americano, e também integrantes da família Bolsonaro. A produção separou esse trecho. Vamos acompanhar. Não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump, 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para ele. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos e de intervenção americana no Brasil. Deixa eu passar para o nosso convidado só tecer um comentário a respeito dessa fala do presidente da República, antes da pergunta que o Bruno Musa fará para o Alessandro Visacro. Visacro, eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência no que tange a uma decisão tomada por um país quando altera a classificação de um grupo criminoso para grupo terrorista.
Não me parece que essa decisão tenha sido tomada nesse intervalo, né? Entre a reunião com o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro até a decisão ou o anúncio dessa alteração. Me parece que a tal minuta já estaria pronta, é algo que naturalmente passou por um processo, estudos, enfim. Queria que você trouxesse um pouco da sua experiência e talvez para se contrapor a essa informação que foi compartilhada hoje pelo presidente. Como eu disse, há pelo menos uma década, o PCC, especificamente o PCC, já está no radar do Comando Sul, que é o Comando Geográfico Militar dedicado à América Latina. Então, há pelo menos desde 2016, isso já consta na pauta do Comando Sul. Os Estados Unidos, em seus documentos oficiais, documentos do Departamento de Defesa, agora Departamento da Guerra, do Departamento de Estado, os Estados Unidos trabalhava, né, ou tem trabalhado com aquilo que é conhecido como ameaça 2+3. É uma forma de definir quais são as ameaças à segurança nacional e os interesses vitais dos Estados Unidos, e além de definir, as coloca em uma prioridade. Então, o 2 seriam China e Rússia. E o +3, Irã, Coreia do Norte e organizações extremistas violentas. Aí eu faço menção textual a alguns documentos norte-americanos. Organizações extremistas violentas tais como a Al-Qaeda, o Hezbollah libanês e os cartéis de droga latino-americanos. Então a gente precisa entender essa decisão norte-americana numa perspectiva geopolítica regional. Então já tinha chamado a atenção anteriormente que a linha mestre da política norte-americana para a região tem como primeiro ponto e o mais importante a estabilidade regional. E desde o fim da Guerra Fria, esses grupos armados criminais, essa criminalidade de alta intensidade associada às redes de ilícitos transnacionais, elas têm sido o principal elemento desestabilizador da nossa região. E aí eu volto mais uma vez, a gente precisa, sem querer tecer nenhum comentário ou juízo de valor acerca das palavras do presidente Lula, mas a gente precisa ser muito objetivo, a gente precisa ser muito franco. Motivo de reflexão da nossa parte, sem dúvida alguma, um país, a maior potência militar e econômica do planeta, rotular essas organizações criminosas como organizações terroristas. Mas a gente precisa entender que essa retórica da soberania, ela precisa ser coerente. Justamente, repito, essa soberania nossa, ela já tem sido afetada pela proliferação de áreas não governadas no interior do estado. Se nós pegarmos, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, numa pequena faixa litorânea, do Leme ao Recreio dos Bandeirantes, e mais as 3 principais artérias de circulação da cidade, Avenida Brasil, linha vermelha e linha amarela, estão sob controle do Estado. O restante todo dessa mega cidade litorânea não está mais na mão do Estado brasileiro. A calha do Rio São Limões, a montante de Manaus, também já não está mais na mão do Estado brasileiro. Um colega nossa da Polícia Federal disse, Visacro, o que acontece no Amazonas, no Rio de Janeiro é fichinha, é brincadeira de criança perto do que acontece no Amazonas. Então, a preocupação com a soberania nossa, ela é legítima, mas isso não pode servir de pretexto para uma abordagem, recorrendo mais uma vez ao mota, populista. A gente precisa colocar o pé no chão e nós precisamos fazer o nosso dever de casa. Chegou a vez agora do Bruno Musa. Zacro, muito boa noite, obrigado pelo seu tempo. Eu tenho um grande amigo que ele conhece muito bem, é das Forças Armadas há bons anos, e compartilha muito de uma visão, e ele fala comigo uma coisa muito interessante que eu queria ver se de fato o senhor concorda com isso. Ele falou o seguinte: Bruno, se a mídia aceitasse, o judiciário fizesse o que tem que fazer e a população apoiasse, nós precisaríamos de menos de 6 meses para acabar com o crime organizado no Brasil e tomar 100% dos territórios de volta. Você acha que faz sentido esse prazo? Não, eu sinceramente acho que isso é uma visão muito reducionista de um problema que é extremamente complexo. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro e buscarmos fazer um retrospecto dessa maturação dessa violência, dessa evolução da violência, a gente vai retornar ao final do século XIX. Então é um problema muito complexo que exige, por definição, abordagens sistêmicas integradas. Não é meramente uma questão de aplicar as capacidades coercitivas do Estado. Nós chegamos a um grau de degradação que essas operações em força nós não podemos mais prescindir delas.
mas para afetar, para atingir as causas estruturais do problema, exige uma política de Estado de bem formulada, robusta, política de Estado, o que é algo completamente diferente de programa de governo. E no Brasil, infelizmente, os nossos programas de governo não passam de mera, independente de qual administração seja, não passam de uma mera declaração de intenções. Então isso não basta, nós precisamos de uma política de Estado robusta e de longo prazo. A tentar obedecer o ciclo eleitoral ali de 4 a 8 anos, né, é insuficiente para a gente fazer frente a um problema que tem décadas de causas. Então, eu acho que é um problema mais complexo, não é tão simples, não se restringe tão somente à aplicação das capacidades coercitivas do Estado, embora não possamos mais prescindir delas. Então, acredito que é algo que demanda um esforço muito maior, não só do Estado, mas da sociedade brasileira. E aí eu entendo que existe uma diferença, um hiato muito grande entre a realidade e aquilo que é percebido por algumas instituições de Estado e a sociedade civil organizada. Aí você fez menção ao Poder Judiciário, ao próprio Legislativo Nacional, aos órgãos de imprensa. Então eu acho que existe, o primeiro passo que nós precisamos é entender realmente a complexidade, a natureza do problema. Porque sem isso aí a gente não tem como estruturar nenhuma resposta. Os muitos aspectos que envolvem a decisão tomada pelo governo dos Estados Unidos, o Alessandro Visacro, aqui com a gente ao vivo, em Os Pingos nos Is. Para fechar, Mota, tem mais uma questão, né? Vai lá. Visacro, algumas pessoas se posicionam contra essa classificação que chama as facções de terroristas, dizendo que elas não são terroristas porque elas não teriam objetivos políticos. Mas se elas têm hoje domínio de território, controle de serviços essenciais e penetração em instituições críticas do Estado, inclusive no sistema de justiça criminal, o que falta para que elas tenham objetivos políticos? Mota, muito boa essa pergunta. Nós temos visto de forma recorrente autoridades do Estado brasileiro se contrapondo a essa classificação exatamente sobre essa argumentação, não tem um objetivo político. Então a gente precisa entender que organização terrorista é um rótulo, tá? Se você pegar uma organização militante, vamos pegar aqui um exemplo como Hamas ou Hezbollah, essas organizações, elas praticam terror, elas recorrem ao terror como uma ferramenta de luta armada, a guerrilha, mas elas também têm trabalho caritativo, trabalho assistencial, elas são um partido político, tem um esforço, uma frente política muito grande. Então, assim, o terrorismo é um recurso, é uma ferramenta à disposição dessas organizações militantes ou grupos armados organizados. Quando a gente vai para a classificação do terrorismo, o terrorismo de Estado ou patrocinado pelo Estado, o terrorismo político-ideológico, que é o terrorismo secular, e o terrorismo político-religioso, esses três tipos de terrorismo, eles são sim orientados para uma meta política objetiva, se subordinam à agenda política. Mas na América Latina, o terrorismo criminal ou narcoterrorismo, ele subordina o objetivo político, existe um objetivo político, a própria ideia de controle territorial não deixa de ser um objetivo político, mas esse objetivo político se subordina ao objetivo econômico, que é o lucro financeiro. Então é um equívoco a gente falar que uma organização ela não é terrorista porque não se subordina a uma agenda política clara. Isso precisa ficar muito bem entendido. Agora, só por curiosidade, triste curiosidade, né? Tem algumas organizações criminosas no Brasil que se auto-intitulam organizações terroristas. Tem alguns grupelhos, eu vou até me permitir não citar o nome, justamente para não fazer propaganda, mas algumas pequenos grupos armados que se chamam organização terrorista tal, aí a sua principal oponente, organização terrorista tal. Então, assim, a gente está querendo tampar o sol com a peneira. Não quer dizer que tudo que o crime organizado faça, tudo que o Comando Vermelho faça, tudo que o PCC faça, sejam ações terroristas.
mas não tem como negar que isso faz parte da caixa de ferramentas, do portfólio de recursos dessas organizações. Vamos lembrar que nesse mês fez 20 anos da onda de ataques perpetrados pelo PCC em maio de 2006. Aquilo ali foi uma onda de atentados que parou a maior metrópole do país, e não tem como a gente tentar negar que aquilo ali foi uma onda de atentados terroristas, né? A gente está tentando tampar o sol com a peneira. É isso, analista de segurança e defesa, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan, o coronel Alessandro Visacro. Visacro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela gentileza em nos atender. Um forte abraço, bom fim de semana e até breve.